Fala galera, tudo bem? A gente está aqui com mais um episódio do nosso Fórmula Podcast, o podcast da casa que fala sobre comunicação, entretenimento, marketing, inovação, tendências. É uma realização aqui da Fórmula Digital, diretamente dos nossos estúdios aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. E hoje a gente tem um convidado aí que é um amigo pessoal meu, mas enfim, vamos tratá-lo como o grande profissional que é. Vou apresentar agora Rodrigo Doriagatti, jornalista, apresentador e um grande amigo. Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado. Tomara que tudo isso seja verdade e não só... É verdade. Não, eu atesto que tudo que é isso, verdade. Que tudo isso, né? Espero que tudo seja verdade. É verdade. E, pelo menos, cara, vou te falar assim, é uma honra estar contigo. Tu é um cara que... tu tem uma energia diferente. Não faz assim, não me emociona no ar. Tu Não tem, me emociona tu no ar. Tu tem, cara, tu tem. Cara, Inclusive, é um prazer pra mim te receber aqui. Eu quero saber depois mais sobre como manter isso. Falaremos. A gente estava conversando antes, né? Exato, do programa. exato. Falaremos. E quem sabe num próximo episódio a gente fala sobre isso. Essa coisa de energia hoje em dia tão à tona, mas em compensação tão pouco difundida, né? Digamos assim, tão pouco as técnicas, a teoria, enfim, né? É que eu acho que, como se fala muito, as pessoas também ficam meio, pra onde que eu vou? Quem é que tem razão? Muita informação. Não é? Muita informação. E acabam sendo informações superficiais e né, pra onde eu vou. Brilhante. Exato. Brilhante. Então, aí tu fica perdido. Brilhante. Né? E, na verdade, pelo menos do que eu acho, só pra acabar resumindo essa parte, é o que tu sente, né, cara? Aonde tu se sente bem, aonde tu sente alegria, Perfeito. O teu coração tá batendo, cara, aí é o lugar. Perfeito. Não, o que os outros dizem, cara, é pra cada um. Né? Então, para contribuir e encerrar a apresentação, saiba que a recíproca é verdadeira e te receber aqui é um prazer para mim, nossa história aí como amigos, tu também tem uma energia muito bacana. E eu costumo dizer que é o seguinte, energia boa atrai energia boa. Então não é à toa que a gente está junto aqui. É verdade. Para a audiência, se em algum momento do podcast eu não chamá-lo de Rodrigo ou de Doriagatti, é porque, enfim, eu fui criado chamando ele de Machadinho. Então, né, tu me permita e já me desculpa pelas gafes que talvez eu venha cometer nesse programa. E a audiência, por favor, também me perdoe. Tá? É verdade. Me perdoe. Ah, tá? agora. Porque, cara, é muito difícil chamar o camarão de Vinícius, entendeu? É difícil, cara, é muito difícil. Então, por favor, me perdoa também. Capaz. Tu não só pode como deve, porque é o seguinte, tu me conheceu como Camarão, né, cara? É uma amizade de tantos anos. É verdade. Pra quem não sabe, Camarão é um apelido de colégio. Ele me foi dado por um amigo em comum no dia 1º de março de 1996. Meire? Sexta série, Meirelles, né? Um abraço, Meirelles. Então, é o seguinte, tá liberado. Que é um outro grande empresário. Exatamente. Um grande Rodrigão, me conta, como... cara, eu sei a tua história, enfim, Claro. mas eu quero que a audiência saiba como que tu virou apresentador, jornalista. Me fala um pouco sobre as tomadas de decisões da tua vida que convergiram para este caminho. E o que influenciou, enfim, conta um pouquinho para nós antes da gente entrar no papo propriamente dito. Eu quero saber. Eu sei, mas eu quero que a audiência saiba. Cara, assim, eu comecei com futebol. O futebol é o meu amor, vamos dizer assim. Machadinho é um grande jogador de bola, um cara, treinava, dedicado, jogava muito, jogamos junto em vários timezinhos aí, timezinhos, ele jogou em time grande, mas cara, baita boleiro. E aí, futebol? E aí o amor pelo futebol me fez também jogar futebol e tentar ser um jogador profissional. E eu me dediquei para ser esse jogador profissional, eu posso dizer assim, sem modéstia ou tentando me colocar na parte técnica, que eu era muito bom tecnicamente no sentido de bater com as duas pernas. Eu atesto isso. De conduzir com as duas pernas, de ser um jogador, de me dedicar para ter a questão da qualidade física, né? Eu não era vagabundo para treinar no sentido de me esforçar para ser mais rápido, para ter resistência. Então eu trabalhei tudo isso. Mas, cara, eu não trabalhei uma coisa fundamental, que era a cabeça. É mesmo? Que era, a parte mental. Eu era um jogador de 8 ou 80.
E esse 8 ou 80, ele perde para um jogador, digamos, de 60, que se mantém entre 60 e 50. Sim. Porque como que tu vai contratar um cara que tu não sabe o que esperar dele? E Entende? hoje em dia a gente vê isso direto. Exato. E o Cabeça, futebol, psicológico. o esporte, por vezes, ele é malvado, porque tu tem até o jogador 19, 20 anos para estourar. Depois, tu não sabe o que fazer. Porque se tu não estourou com 19, 20 anos, dificilmente Vai estourar tu depois. vai estourar e vai jogar profissionalmente. Ainda em Portugal, na Europa, tem o Sub-23, para aqueles jogadores que não maturaram antes, eles terem mais 3 anos de maturidade para poder exercer a questão de ser um jogador profissional. Sim. E Então, até desenvolver a inteligência emocional. Né? exato, exato. Então, isso aconteceu comigo. Claro, hoje, a gente está falando de hoje, no Brasil já passou até, tem o Sub-23 em alguns lugares, já foi até mais forte isso. Mas, naquela época, a gente está falando aí de 2002, 2003, não existia, né? Chegava no teto, 20 anos. E eu estava no Cruzeiro, jogando no Cruzeiro, aqui, de Porto Alegre, e finalmente, eu ia estrear no outro dia como profissional. Eu ia estrear como profissional, então tu treina aí dos 8, no meu caso 8, 9, até 19, para estrear, 19, 20 anos para estrear como profissional. E o treinador já tinha me dito, amanhã tu vai estrear como profissional. Caraca. Cara, tu, assim, meu, olha... Que responsa. E a realização, sabe? Sim, Pô, tu realização de treina um durante sonho. anos para Uma chegar, meta atingida, né, né? cara? E Claro. estrear como profissional. E naquela época se fazia coletivo ainda, antes de... Coletivo, para quem não sabe, é um time contra o outro. E naquela Sim. época era o profissional contra o junior. E eu nunca tinha me machucado sério. O máximo que tinha acontecido era uma posterior, que é a questão sim. muscular. O estiramento, coisa fácil coisas... de resolver. Isso, exato. E naquele dia, naquele treino, o meu ombro acabou saindo do lugar. Caraca. E como se uma jogada boba, empurrei a bola para frente, fui tentar buscar ela de carrinho para trazer para mim. E quando um piscar de olhos, o meu ombro sai do lugar. E não tinha jeito, não tinha jeito de jogar no outro dia. Não tinha jeito. Quem me conhece sabe que se tivesse alguma maneira, Tu ia fazer. eu ia jogar. E não teve jeito. E o que aconteceu? Terminou o campeonato, na minha idade estourou, fiquei treinando nos sindicatos até os profissionais, mas tive um convite para jogar no interior, só que o interior também é difícil, já joguei no interior, joguei em Camaquã, é difícil, por vezes é uma situação muito complicada, e eu já estava cansado, Sim. a questão já mental, psicológica, Sim. Já tava pesando. já estava carregada. E por isso, um adendo, por isso é tão importante o filme das irmãs Williams falando sobre o pai, né? Da questão da diversão. Eu acabei esquecendo de me divertir Enquanto jogava. Isso é fundamental. E por isso está estourando agora muitas pessoas, muitos craques, muitas pessoas que são, no seu esporte, são os melhores e tá tendo problema mental, problema de querer largar, de aquilo ser ruim. E o que aconteceu? Parei de jogar, eu fazia educação física, porque no meu pensamento eu já pensava no seguinte, bom, quando eu parar de jogar, eu quero ser treinador, então já vou estar com diploma, naquela época o pessoal do diploma. Vou trabalhar na área que é o que eu gosto. Isso, quando eu terminar de ser jogador profissional, eu vou para essa área. E como eu parei de jogar, continuei trabalhando ainda com personal durante um pouco tempo, chegou ali pelos 22, 23 anos, alguns amigos meus jogavam na Itália. E eles vieram para, enfim, para férias em maio, junho e julho, no meio que é da o período de troca de temporada. Troca de temporada. E o que aconteceu? A gente jogava junto em 7, e eles falam assim, pô, Fratello, chamando de Fratello, Fratello, tem que voltar a jogar. Cara, tu tem que voltar a jogar. Tu tem como conseguir a dupla cidadania, precisava de mais 1 ou 2 documentos. Vamos lá, a gente vai te ajudar. E ficavam insistindo durante 1 ano, insistindo durante 2 anos, e eu, quer saber? Eu vou ir.
E isso eu decidi com 23 anos, eu vou ir. E fui. Ano 2008, tudo comprado. Comprei 10 meses de curso de italiano para poder ficar lá e poder achar um time. Ganhar um visto, enfim, inicial. Isso. E fui para lá. Fui sozinho. Quando eu cheguei lá, comecei a fazer o italiano, etc. Comecei a procurar os clubes para fazer teste. Só que a Itália é tão bagunçada quanto o Brasil. Então, eles não sabiam nem se o meu permesso de soggiorno, que é a permissão de estudante, dava para eu jogar. Entende? Sim. Então, eu ficava pipocando de clube para outro e eles não sabiam. E o que aconteceu? Acabou passando, eu fui treinado para lá. Então, a questão de dinheiro também, tu começa a trabalhar com outras coisas, tu precisa te manter. Se sustentar, claro. Exato. E naquele ano, 2008, teve a quebra da Bolsa. Então, isso afetou também... Sim, financeiramente tudo. Tudo. E lá, muito mais que aqui, clube é empresa, né? Exatamente. Então, o que acontece? Até os meus amigos, que já jogavam lá, em 4ª, 5ª divisão, que lá são 10 divisões, né? Caramba, 10 divisões. 10 divisões. E aí, eles não conseguiram clube ou não foram porque não tinham a segurança de... Então, eles ficaram no Brasil durante mais 6 meses. E foram só no ano de 2009, em janeiro. E aí eles foram para lá e tentaram me ajudar, mas também eles ficaram, se der tudo certo aqui, tu vem para cá. Para algum lugar que eles... Perúdia, se não me engano. E aí eles ficaram pipocando também de clube. Então, imagina eu, né, que não tinha nem a permissão total de estar... Para ser jogador, para trabalhar. Para trabalhar, para não ser como estrangeiro, né? Porque a vaga nessas divisões menores é para um estrangeiro. E é isso. Então, eu fiquei lá 2 anos. E quando eu já... A questão mental te pega muito. Tu fica muito frágil, porque tu tem poucas pessoas para confiar. Sim. Né? Tu vai criando amizades, mas a gente só vai ver quem é amigo de verdade com o passar do tempo. Né? E ver mesmo quando é o perrengue, né? O perrengue que diz que quem é de verdade, quando tu precisa, né? Enfim, em todos eu acho que em todos os modos, né? Tanto no lado bom quanto no lado ruim, Sim, a pessoa tá junto contigo. Também, às vezes tem uma pessoa que ela gosta só de ajudar. E na hora de que, pô, tu tá feliz, tá curtindo, ela... Desfrutar, né? Ela não, pô, mas o cara tá bem, pô, sabe? Começa, Sim. Enfim. Então existe tudo, pra mim existe tudo. E aí eu fiquei pensando, cara, não, chega. O futebol não é pra mim, eu já tava com 24, 25 anos. E aí já tava pensando, o que eu vou fazer agora? Bom, vou fazer jornalismo. Quando eu saí da Itália com 26 anos, eu já saí comprado para fazer a questão do jornalismo, um vestibular, que faz tanto tempo, né? Já perde até o vocabulário. Hoje em dia parece que nem existe mais, tal do ProUni, sei lá o quê, Enem, enfim. Na nossa época era assim, verdade. Quem não sabe era vestibular. Vestibular, exato. Então, assim, cara... E aí eu vim com isso, vou fazer vestibular. Mas foi lá na Itália, tu tomou essa decisão, lá na Itália, eu digo, vou voltar pro Brasil e vai ser isso que eu vou fazer. E aí eu vou fazer jornalismo. 3 pontos interessantes agora, antes da gente continuar. Eu me lembro de uma vez que a gente estava jogando um set entre amigos lá na camisa 10 e teu ombro saiu do lugar. Eu vi isso. Cara, aquilo foi pavoroso. Eu me lembro disso. Era uma segunda de noite, a gente jogava lá com os amigos. Cara, eu me lembro disso. 2... a Débora de Oliveira, jornalista, enfim, né? Muito competente, ela passou aqui por esse nosso podcast e sabe que hoje ela está fazendo uma graduação em psicologia para atuar nessa área, na área de preparação psicológica de jogadores de futebol, porque ela percebeu, assim como tu, o quanto isso é negligenciado. Hoje em dia, nos clubes, enfim, e tudo mais, olha que loucura. Vinícius Camarão. Fica à vontade, cara. Tu sabe que eu fiz um curso de gerente executivo da CBF no ano passado. Ah, que legal, não sabia. E clubes da Série A, muitos clubes da Série A não tem nem a área de psicologia. Olha isso, cara. Clubes de Série A, de Campeonato Brasileiro, não tem área de psicologia. Cara, isso é impressionante. Como que não tem? Entende? Mas eu fiz toda essa volta, sim, né? E para explicar que, e chegando, quando eu voltei
voltei da Itália para cá, Para fazer vestibular. para fazer vestibular. Quem não conhece, a gente tem também uma rede de mercados aqui em Porto Alegre. Sim. E eu comecei a trabalhar de novo com o supermercado. E fui fazendo jornalismo. E um certo dia, estou na padaria, eu sempre gostei muito de trocar ideia com os padeiros, falo de futebol, etc e tal. E estou ouvindo a rádio e falo assim, você que entende futebol, que gosta de futebol, que cursa jornalismo, estamos recrutando pessoas para falar sobre o futebol no ar, etc e tal. E era Rádio Sul, não era nem Rádio Grenal ainda, era Rádio Sul. Mande um e-mail para nós e eu... Opa! Pum! Ali acendeu a luzinha. Eu vou mandar. Aí eu pensei todo o e-mail que eu mandei. Sim. Toda a apresentação, aquela Isso, coisa. Ali é a tua propaganda, né? Exatamente, a propaganda. Como é que eu vou chamar a atenção? Sim. Porque uma galera deve ter mandado e-mail. Claro, imagina. Né? Galera, naquela época não tinha WhatsApp, tá? Então se mandava um e-mail, não tinha WhatsApp, ou era SMS. Se ligava, ninguém atendia, então era ou SMS ou e-mail. Exato. Então, assim, eu mandei um e-mail, contei a minha história, e no final eu coloquei. E eu tenho certeza que eu conheço de futebol muito mais que muito comentarista por aí. E acabei o e-mail. Assim. Isso. Pontual, objetivo, sucinto. Exato. Pá. Porque eu sabia que eu tinha que chamar atenção. E essa era a forma de chamar atenção. A confiança. Ali foi a confiança. Bom, confiança no teu trabalho, tá se certo? Eu estou vendo, no teu conteúdo, se eu estou vendo, né, aquele currículo, ou aquele e-mail, na verdade, e a pessoa, cara, essa pessoa é muito metida. Sim. Ou, de repente, ela pode entender real. Mas já bota uma pulga e se sou eu que estou lendo, eu penso, vamos testar. Exato. E aí foi isso que aconteceu. Uma semana, 2 semanas depois, me ligaram e me chamaram para fazer um teste escrito. Fiz o teste escrito, passei, me ligaram de novo. Pode fazer um teste ao vivo? E eu fui lá e fiz o teste ao vivo na Rádio Sul, que hoje é a Rádio Grenal. E era para eu ficar 10, 15 minutos. E eu fiquei 1h15. Então, a minha ex-chefe, Marjana, se estiver assistindo, um beijo, Marjana. A Marjana liberou um outro colega, que depois virou a ser meu colega, veio a ser meu colega. Ele está cumprindo horas. Rodrigo, tu pode ficar mais 1 hora? Não, posso ficar. E ali eu comecei a trabalhar com o futebol. Ali a magia começou a acontecer. Exato, com o futebol de novo. Então eu quero dizer assim, para as pessoas, eu acho que o mais importante é que, por vezes, tu não sabe para onde Deus, o universo, vai te levar. Depois tu vai entender o porquê tu ter passado por algumas áreas. No meu caso, ter jogado, claro, não ter sido, claro, treinado. Era um bom jogador, mas não fui por alguma circunstância e não era para ser. Então, eu vejo que é por isso, eu tive que passar por todas essas questões para poder chegar onde eu realmente é o meu lugar. Então, eu vejo assim que, cara, eu acho que o mais difícil é tu saber, essa passagem que a gente está tendo aqui, saber o que é para ti, porque as pessoas ficam, mas o que será que é para mim? Porque quando tu faz aquilo que tu ama, tu faz bem feito, não tem, tu vai ter sucesso, porque é impossível. Aquilo que tu ama, tu fica horas, não interessa. Aquilo não é um trabalho. Exatamente. Né? Aquilo não é um trabalho. Tu pensa, nossa, estou ganhando para fazer isso. Nossa, coisa absurda. Né? O ganhar para fazer isso é uma colheita. A plantação é se dedicar, é fazer o que ama. E aí, inevitavelmente, se tu planta isso com amor, com afinco, com dedicação, cara, a colheita vem. Eu sempre digo isso, enfim, vários programas aqui. É uma colheita. Verdade. O que tu tem que fazer é plantar com propósito, com objetivo, com afinco, que nem tu fez, e a colheita vai chegar. Só o seguinte, respeita esse processo. Nenhum acontecimento, e no caso da tua vida agora ilustrou bastante isso, nenhum acontecimento não contribui para ti de alguma forma. Todos. Verdade. Positivos, negativos, talvez algo que tu nem se lembre mais, mas todos contribuem de alguma forma na tua construção de vida e no teu processo. Respeita esse processo, que é inevitável. Plantar e colher é a regra mais básica da vida. Então, assim, faz com afinco. Tudo que está acontecendo tem um porquê.
Claro, enfim, cada um tem sua fé, cada um tem Claro. suas crenças. Mas se olhar de uma visão mais macro, a gente está todo mundo no mesmo lugar e ação e reação não é fé, não é crença, é física, é lei da física. Então, Uhum. assim, cara, tudo que vai e volta, tudo é ciclo. Então, acho que tu realmente, né, como tu mesmo falou, interessante que depois que tudo aconteceu, tu parou e olhou assim, cara, eu tive que ir para a Itália, eu tive que passar por isso, alguns perrengues, algumas inseguranças. Porque pra quem não Tentando- sabe, eu trabalhei em negócio de da árvore na Itália. Olha Eu isso. trabalhei. Eu não sabia. Eu acordava às 4 da manhã e voltava às 6:30 da tarde, da noite, e era muito mais complicado. Eu não ia falar um palavrão aqui. Tudo liberado, cara. Aqui tá tudo Tá liberado. liberado. Pode Era falar. muito Tá mais liberado. foda. Tá tudo liberado. Era muito mais foda tu trabalhar nessa questão de podar do que fazer qualquer exercício físico que eu já fiz na minha vida, de caixa de areia, de Nossa, subir imagino. lomba no Sim. pique, etc. Então, Musculação, crossfit, Ah, preparamento, qualquer. preparação física, aliás. Qualquer. E aí também veio uma questão muito importante nessa época, que eu não posso deixar para trás. Eu era casado, porque eu morava com a pessoa. Sim, casado, sim. não era no papel, mas Enfim, tá morando com a pessoa. casamento. Casamento Isso. não é papel nem documento, é a relação E- mesmo que tu tem. Isso. E aí o que acontecia? Eu voltava para casa todos os dias, quase eu tinha que ir no mercado. Não tinha carro, então eu pegava, tem uma mochila que é mochila carrinho, tipo mala, Uhum. tu botava pra botar as mercadorias, né? Então, além das sacolas, tu botava nas costas, tu ficava puxando, é muito mais fácil, tinha que levar muita coisa, Sim. né? Perdão. tem problema. Bom, isso aqui, Aí. agora fechou, Pronto. tudo certo. Tá tudo certo. E aí, cara, eu pensava e passei por isso, e eu vi as pessoas, 90% das coisas que eu comprava eram iguais. A cada 2, 3 dias eu tinha que comprar igual. E eu pensava, cara, eu me ferrei durante o dia e o meu tempo, o meu lazer é restrito. Como que eu tô aqui nesse mercado de novo? Depois de 2 dias comprando As mesmas coisas. as mesmas coisas. Essa história é legal, já sei onde tu vai chegar. E aí, eu tava indignado, assim, não, tem que ter alguma coisa, não é impossível. Alguém tem que ter feito alguma coisa, não é possível. Alguém tem que sanar essa minha dor. Exato. E era a dor de muitas pessoas. Claro, E é, óbvio. né? Aí cara, na minha cabeça veio fazer um drive tipo Mac, mas um drive de mercado. Com combos de mercado, como padaria, como higiene, como perfumaria, ou como açougue, churrasco, enfim, vários Seriam combos. aquelas mesmas coisas que tu compra com uma certa rotina. Exato, que eu podia guardar elas, mas que eu não precisaria ir 2, 3 vezes no mercado. Eu iria uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, e ia eliminar pelo menos uma ou duas. De 4 que eu iria eliminar 2, eu iria somente 2 vezes. E voltei da Itália para o Brasil pensando nisso. E aquela ideia, porque no jornalismo a gente sabe que o jornalismo, ele precisa de novidades, né? Tu precisa trazer informações novas, novidades que estão acontecendo. E eu sabia que eu não precisaria pagar por esta informação e jogar na imprensa. Então, isso poderia fazer diferença na vida da minha família, como imagem do mercado e etc. E eu trouxe a ideia de drive, eu procurava na internet, não existia em nenhum lugar. Mais tarde veio o Chronodrive na França. E aí eu puxei algumas ideias. E aí a internet evoluiu, ficou popular, o smartphone veio também, ficou aplicativo. popular. E aí, quando eu estava de saída da Rádio Grenal, eu não queria sair, mas algumas situações é engraçado porque... Pois é, a gente, antes dessa história, beleza, chegou na Rádio Grenal, foi contratado com aquele teste, quanto tempo tu ficou lá? 2 anos. 2 anos, perfeito. 2 anos. Programa de debate de futebol, aquela coisa toda, enfim, Isso. atuando como jornalista na área que tu gostava. Isso, eu apresentava o programa, comentava jogos. E aí, paralelo a isso, houve esse desenvolvimento dessa história que tu tá contando agora. Exato, eu ainda estava no mercado junto, tinha Sim. algumas situações de mercado,
Então, a parte da manhã eu ficava no mercado e a Sim. parte da tarde e noite eu ia Na pra rádio. rádio. E depois faculdade, Perfeito. enfim. E Aí tu estava de saída. eu não, na verdade, eu não tava de saída. Algumas coisas aconteceram e não é culpa da Marjana. Eu não quis trazer à tona algumas situações, mas eu não é como se alguma coisa te empurrasse pra fora. Tu não estava mais te sentindo bem. Mas, isso? mas é Ali? que o futebol é o meu amor e eu amava estar lá. Mas algumas coisas não estavam certas. Mas, então como é que é como se, tu sabe, alguma coisa está te empurrando para fora. Tu não sabe o Não quê. sabe o que é. Alguma É coisa a vida. Isso, e aí tu fala assim, se acontecer tal coisa, eu vou sair. E acontecia. Pum. Não é possível. Não, é uma vez que eu falei uma bobagem na minha cabeça. Acontecia, Vou tentar de novo. de novo, vai acontecer tal coisa, eu vou sair. E acontecia. Eu acho que a vida estava tentando te mostrar alguma coisa de forma Aí- bem eficiente. Então, aí assim, a rádio também, a mídia, ela vai, ela muda, ela é muito mutável, Sim, sim. rapidamente ela muda. E hoje em dia, mais ainda, com essa transformação digital, o analógico perdeu espaço, a TV... Bom, a gente vai falar disso As pessoas, em às seguida. vezes, têm uma moral, já perdem do dia pra noite, já são, enfim, são demitidas, troca muito. E eu dei um tempo, se até tal dia, tal questão não evoluir, eu vou sair. E aí, tinha um colega meu de bancada, Rafael Pfeiffer, que é um grande amigo, ele falou assim, não sai, cara, pelo amor de Deus, não sai, tá louco? Não sai, por favor, não. Cara, as coisas vão melhorar, não sei o quê, papapá. E chegou um dia, eu não queria pedir a demissão, e eu cheguei na Marjana, olha, eu quero sair. E aí, não, mas me fala o que aconteceu, Rodrigo. Não, tá tudo certo, lá, enfim, deixei assim. Aí cheguei, voltei pro aquário, que é onde a gente chama vulgarmente Sim. do nosso estúdio ali. Sim. E falei pro Rafael, pro Pfeiffer, olha, cara, tô saindo. E ele ficou cabisbaixo, eu com os olhos embargados, mas já não queria chorar. Mas eu saí e por que aí tu vê depois, por que as coisas fluíram para esse lado? Porque se eu não saio da rádio, o Magodrive, ele não ia acontecer. Magodrive, para quem não conhece, é o isso, drive-thru de supermercado que meu amigo aqui, Machado, inventou, implementou e hoje é um sucesso absoluto. Tem que dar os créditos Claro, pra dona Patrícia claro. Machado. Irmã, né? Minha irmã. E sócia. Porque ela é a pessoa Que veio aqui semana passada num podcast, um outro podcast da casa. E ela fez acontecer. Claro. Ela tem mais poder do que eu desse negócio de... Patrícia é um monstro na gestão. De gestão, de gerenciamento, ela é fantástica. Exatamente. Já tive a oportunidade de enfim, ter experiências profissionais, né, com a Patrícia. Nossa, é fora da curva. Exato. E aí depois tu para pensar e tu vê assim, por que as coisas, né, fluíram para esse lado? Mas imediatamente, depois que aconteceu o Magodrive, e aí, né, demandou pelo menos algum tempo, eu já, digamos que a minha tarefa já estava concluída e eu precisava voltar para o futebol. E o futebol ficava dentro do meu peito e eu acordava, às vezes eu preciso voltar, respirar de novo. Preciso voltar, mas como eu vou voltar? Eu quero voltar para a TV. Mas a TV eu precisaria voltar e ser um produtor, mas eu não quero fazer isso. E a rádio, eu amo a rádio, mas final de semana, tu trabalha todos os dias, então eu tinha só o final de semana, quando chegava dezembro, terminava os campeonatos, Sim. E aí eu conseguia ter um final de semana, então é isso que eu ficava assim, não, mas tem que ter um outro jeito, e ficava pensando, e um certo dia, como eu sou convidado para ir em alguns programas de debate de futebol, o Fabiano Brasil estava apresentando um programa, o Dois Toques do Cadu Oliveira, abraço Fabiano e Cadu, e estava vindo uma nova TV, e o Fabiano estava dando uma carona para ir de volta para casa, nesse programa que ele apresentou, fui um dos convidados, e aí a gente estava voltando para casa e ele falou, cara, eu quero que trabalhe comigo. Fabiano, aonde? Tá vindo uma nova TV, assim, assado, RDC. E aí eu quero que trabalhe comigo.
O que tu acha? Ah, tá, mas o que tu pensou? Ah, quero que faça algumas entrevistas, etc. Não, eu topo. Eu falei, Fabiano, tem espaço na grade ainda na TV? E aí ele, cara, acho que tem. Por quê? Aí eu comecei a contar a ideia do programa, porque eu já tava com uma ideia de programa na cabeça. Pré-formatado. Exato. E aí ele falou, cara, é do caralho esse programa. Amanhã vamos nos reunir no hotel, no Deville, vamos reunir e vamos falar sobre esse programa. E aí eu tenho até hoje o guardanapo que a gente escreveu o programa. É mesmo? Que bacana, inclusive o ex-atacante do Grêmio, hoje comentarista da Sport TV, o Paulo Nunes, estava lá junto nesse dia. O Barbosa Júnior também, um outro grande amigo, estava lá esse dia. E a gente escreveu o programa e dali o programa foi aceito. E aí eu consegui apresentar o programa do jeito que eu quis. Então, no formato que tu concebeu. Exato, mas, cara, parece mágico, parece uma coisa de louco, porque, cara, como é que um cara... Tá, ok, apresentar o programa na rádio, mas a TV é totalmente diferente. Claro. E eu não tinha tido nenhuma experiência como apresentador e as coisas aconteceram. Imagina a força de vir uma TV acontecer, não acontece toda hora, né? Criar uma TV. Acontecimento comum. Exato. Então, assim, não existe impossível, cara. Não existe. E tu vê que tudo aconteceu no seu tempo, né? Exato. Respeitar. Respeitar então, o processo. O processo. Então, o que eu acho que é mais importante, que não existe impossível. Para as pessoas que estão vendo isso, não existe, cara. Não existe. E eu contava uma história pro Vinícius antes de começar o programa, que é uma história que vale a pena que as pessoas fiquem com ela na cabeça. Sem dúvida. Que é a história dos sapos, uma comunidade de sapos. Que eles estavam dentro de um balde gigantesco. E eles não conseguiam sair desse balde. Nenhum sapo tinha conseguido sair daquele balde. Então nasciam os girinos e eles tentavam sair, os sapos mais velhos. Cara, esquece, tu não vai conseguir. Ia lá, tentava pular, não conseguia, desistia. Uma, duas vezes, aí tinha sempre ali o sapo mais velho. Cara, olha só, cara, eu já pulei várias vezes aí, cara, ó, não é fulano? Eu também já tentei, ninguém conseguiu sair, então se adapta, fica aqui, tá tudo certo, tá todo mundo aqui. E aí, veio um outro girino novo e ele tentou pular uma vez, duas vezes, e os sapos mais velhos, cara, não tenta, já era. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e o sapo não escutava. Não tenta, cara, já te falei, não vai sair daqui. Tá perdendo tempo. Tá perdendo teu tempo, entendeu? Isso que tu sonha, não existe, ninguém conseguiu. 6, 7 vezes, 8 vezes, na 10ª vez, ele saiu do balde. Moral da história, ele era surdo. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. Então, não deixe as pessoas que não conseguem ou não querem, por vezes, que tu alcance alguma coisa, te contaminarem. Exatamente. O impossível não existe. Existe dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça. Então, e eu acho que um momento de pandemia que a gente passou e que ainda está vivendo de certa forma. Sim. Eu acho que, não tenho certeza, a cabeça das pessoas... Deu uma confusão. Porque tu fica, imagina, vivemos de novo como os sapos, os girinos estavam vivendo. Bloqueados, presos. Como que uma pessoa vai estar bem mentalmente assim? Não, e essa coisa de ouvir quem tá para contribuir. A gente entrevistou, acho que umas 2 semanas atrás, o Gabriel Carneiro, que é um cara, baita palestrante, enfim, sobre essa coisa de inteligência emocional e tal. E ele disse, no meio da entrevista, uma história muito interessante, que é o seguinte: ouve quem tá na pista contigo. Ouvi o cara que tá sentado lá te vendo dançar, ele fez a analogia num baile, né? Tu tá na pista dançando ali. Ouvi o cara que tá lá sentado te criticando, que tu dança mal, ou que tu não vai conseguir fazer tal passo. Cara, não é esse cara que é pra ouvir. É pra ouvir quem tá do teu lado, tentando contigo, que no teu caso tu ouviu, que é o cara que te deu carona, o Fabiano Brasil, enfim. Exato. Tu tem que pegar junto com quem pega junto contigo, né? É assim que funciona.
o Sapo, querendo ou não, ele deu sorte, porque ele era surdo e não ouviu quem não estava na pista Exato, com ele. exato, Né? exato, Então, exato, porra, exato. uma limitação física fez ele não ouvir as pessoas que não estavam incentivando ele. E é isso aí, a pegada é essa. E Né? eu acho que tu tem que sentir dentro de ti. Cara, uma coisa é gostar, Sim, outra é amar. sim. Quando tu ama, tu sente dentro de ti que aquilo, ou um relacionamento, ou Uma alguma profissão, coisa, uma profissão, enfim, viajar, trabalho, alguma coisa, uma vaga. é pra ti. Exato. Então, as pessoas sentem situações diferentes, as religiões, as pessoas sentem situações diferentes, e todo mundo busca a Deus, ao universo. Tá todo mundo olhando para a mesma coisa. Só De- que de focos e de vai lugares diferentes. caminhos Mas lá em cima diferentes. é exatamente igual. Exato. Então, assim, e até para fazer, cara, o Mago Drive, o drive-thru, foi interessante a história que eu fazia aula de jornalismo, obviamente, e na PUC, e em um certo momento eu tinha uma cadeira que era o seguinte, dentro do jornal existem as sessões, Sim. e as sessões, os alunos teriam que escolher a sessão que se encaixava, o que queria fazer. Eu faltei 2 aulas seguidas e a sessão que ficou para mim ficou de Que tu não escolheu. que eu não escolhi. Jogaram no teu colo. Exato, Olha aí a vida de exato. novo te... Que era de tecnologia. Olha só que coincidência. De Coincidência não, porque nada é coincidência. Exato, tecnologia. E eu ia falar, não sei se a galera vai lembrar, se tu vai lembrar, naquela época tinha um aplicativo chamado, muito parecido com o TikTok, que era o Dubsmash, que era de imitação de cenas de novela muito famosas. Perfeito, de ou dublagem. Dublagem. Tu fazia o videozinho Cara, e o áudio era o isso, exato. pré-programado e o pré-gravado. Exato, aquilo explodiu. Verdade. Era todo mundo fazia. Exatamente. Durante 2, 3 meses, todo mundo E as fazia. pessoas compartilhavam nos grupos de WhatsApp, era infernal. Exatamente, como as dancinhas de TikTok hoje. São infernais. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Cara, nessa aula, eu falei, bom, vou fazer sobre o Dubsmash. Passou 1, 2, 3 aulas, 4 aulas. Tava chegando próximo de apresentar o trabalho e ninguém mais falava sobre o Dubsmash, ninguém mais fazia nada sobre o Dubsmash. Aí eu cheguei, professor, o que eu vou fazer? Eu ia falar sobre o Dubsmash, o que eu posso falar, professor? Ele morreu. Como é que eu falei de tecnologia? Esse negócio já morreu. Sim, já é ultrapassado. Isso. E aí ele, professor Almir, um abraço, professor Almir, sensacional. Ele, pô, cara, pois é. Tu sabe que tem 2 alunas minhas que elas estão nesta área da tecnologia com aplicativos. E uma delas fez um aplicativo para celíacos e que está na final de um concurso regional. E ela tem muita chance de ser campeã. Camila Surian. E aí ele me colocou em contato com ela e fui fazer a entrevista com ela. Falei, perguntei sobre o aplicativo, etc, como é que acontecia, tal. E no final, porque tu fica guardando a informação para ti, tu fala para poucas pessoas do Drive, porque uma outra pessoa, um outro mercado vem a fazer, Sim. tu não é mais o primeiro. Exato. Né, um Zafari da vida, vem, quem é o super mago para fazer por segundo? Entende? Claro, Ninguém ia trazer porque as essa pessoas informação. só sempre lembram do pioneiro. Exato, exato. Se o Zafari vem a fazer por segundo, também vai ter informação, porque o vai Zafari ter. é gigante, mas a gente é pequeno, entende? Então, e eu ficava com essa informação, e eu, pra quem que eu, né, alguma forma eu vou ter que falar pra alguém, porque uma hora vai acontecer, alguém vai fazer. Claro. E aí ela foi falando, e eu perguntei assim, no final, Camila, mas como é que tu fez esse aplicativo? Então, naquela época não existiam os aplicativos assim, não era fácil de achar quem fizesse. Eu trabalho numa empresa que faz aplicativos, aí eu senti, cara, eu preciso... É isso, agora. Eu preciso falar com ela, é agora. E aí ela falou nessa questão, e eu, cara, Camila, eu não sei se é interessante, mas eu tenho uma ideia assim de mercado de drive, que tu pede o que tu quiser e tu vai passar e pegar, vai ter uma hora agendada e assim assado.
e também tem o delivery. Ela, caralho! Ela, muito expansiva. Puta ideia! Não, eu vou te levar essa semana pra conversar com o pessoal lá, e etc e tal. E aí, assim, Foi concebido. da imagem de um sonho, foi concebido o Mago Drive. Então, eu digo, cara, o que é pra ser teu, cara, Vai acontecer. vai acontecer. É claro, tu tem que... Porque se tu tem a emoção e tu tem o pensamento, o sonho, se for pra ser teu, vai acontecer. E é claro, isso era uma coisa que eu precisava fazer com que ele fosse o primeiro. Sim. Então tu tá aqui correndo Tinha contra o isso tempo, claro pra e ti. e tu não sabia se tinha alguém fazendo junto, entende? E também, o que acontece? A gente não lançou conforme ele é hoje. Hoje ele Sim, é muito mais robusto. lançando uma versão beta, teste, enfim, exato, pra ir aprimorando o- e tal. Mas o importante é de ir lá e fazer, né? Exato. Vai lá e faz, pô. Exato. E aí aconteceu. Faz o MVP, que a gente chama, né? Que é o Minimum Value Product. Vai lá e põe a teste, cara. Desenvolve isso da melhor forma possível e executa. E aí, Vinícius, em 9 meses, em uma reunião a cada semana, pelo menos, a gente conseguiu, no dia 27 de setembro de 2016, a gente lançou 6 o anos, Mago Drive, o Drive-Thru dos supermercados, que também tem delivery. O delivery já Sim, existia, mas o sim. Drive não existia. Ele, Delivery eu vejo direto a caminhonetezinha lá entregando, né? então, no tem uma barco. parte refrigerada, é É. importante. Fazer um merchan aqui, né? Aproveitar o mas espaço. Pô, né? lógico, né? Então, assim, Show de bola. sabe, eu acho que se tem algo de valor que eu posso acrescentar Claro. aqui, é que te ouve, cara. Ouve o que tá dentro Ouve a de tua ti. essência. A gente falava isso antes do programa, é de dentro pra fora que acontece, né? As Exato. coisas acontecem de dentro pra fora. Então, assim, cara, respeita o teu sentimento. Tu mesmo estava falando antes ali, cara, a gente não escolhe sentimentos. Sentimentos vêm, acontecem, beleza? Tu tem que digerir, tentar entender o porquê, e isso. Mas esse processo é fundamental na tua vida, em qualquer área. Profissional, sentimental, relacionamentos com pessoas, com amigos, com, né, amorosos, enfim. Precisa, né? É isso aí. E aí, essa parte do futebol, hoje, o meu sonho eu vou voltar com um talk show. Então, era isso que eu ia perguntar, pô. Beleza, estávamos lá no programa, ele foi ao ar, sucessaço, na pelada, eu vi vários episódios, pandemia veio, normal, enfim, acontece, né? Mas e agora? E os projetos? Os próximos passos? Então, Conta pra nós aí, pra gente saber pra onde vai esse canhão. Então, daí do programa Na Pelada, eu tinha a opção de fazer o programa via online, ou seja, eu na minha casa, convidado na casa dele, mas eu vi o Danilo Gentili, eu sou muito fã do programa, né, do Danilo Gentili, porque a pessoa, eu não sei, porque às vezes tu é muito fã de uma pessoa, a gente que tá no meio, Sim. Camarão, a gente sabe que tem, digamos, uma frase que é muito falada e que a assertividade é bastante grande. Se você tem um ídolo, não o conheça. Verdade. É verdade. Entende? A probabilidade de tu te frustrar é grande. Porque, na verdade, tu tem uma imagem projetada daquela pessoa, né? Que não necessariamente condiz com a realidade. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Mas falando do Danilo, que até então eu sou fãzaço dele. Sim. Baita programa. Da questão do programa. programa, muito muito criativo. Case espetacular. Então eu me baseio muito, meu programa é baseado, claro, coloco a competição e trago a dupla Grenal e falando sobre futebol, mas é baseado mais ou menos na questão do programa, do De Noite, de ser criativo, de brincar. Sim. De ser um entretenimento mesmo, leve, divertido. Exato, não ter que acertar o português corretamente, falar 18 línguas, né? O Jô Soares era o programa de talk show que era concebido, que só um existia, mas ele era o programa que todo mundo assistia. Mais que era emblemático da TV brasileira, sem dúvida até nenhuma. então, né? Foi o primeiro. Exato. Né? Então, assim, a importância do pioneiro. Exato. Mas eu não queria seguir aquele tipo. Sim. E sim o tipo do De Noite. E eu vi ele fazendo alguns programas online e eu não gostei. E eu pude dizer não para fazer o programa. E eu falei assim, não, enquanto não voltar ao normal, eu não vou fazer programa. Por quê?
Porque levar ex-jogadores, que é futebol e música. Sim. Os músicos vão, é uma oportunidade de aparecer, mas ex-jogadores, por vezes eles não têm muita... não tem porquê, Sim. né? O quê em aparecer, a não ser que tu esteja trabalhando para precisar divulgar alguma coisa, né? Claro. E aí, levar eles é bastante difícil. E eles... tu vai criando um nome no meio deles, porque eles têm os grupos, e aí ele, não, cara, vai lá, vai no programa dele, porque o meu programa é exatamente isso. Eu não quero saber nada de negativo, eu não quero saber, com quem que tu brigou, Sim. tá, mas tu Não, deu um não soco quero na cara polêmica, mesmo. não quero polêmica. Mas não é isso. Sim. O meu intuito não é esse. O meu intuito com o futebol é levar alegria para todos. Então, eu via o programa e não gostava do jeito online, então eu segurei e não fiz. Então, ainda tinha mais a questão do futebol, dos ex-jogadores de levar, que era difícil, e a questão da estrutura. Claro. Que o Danilo, ele tinha uma estrutura, vamos mandar fazer o teste de Covid, se não tiver nada, faz aí. Eu não tinha... Uma outra orçamentação, exato, né, de programa, eu não tinha de produção. essa condição. E acabei segurando. Pausando o projeto. Fiz algumas lives, né? E depois entrei no projeto com apoio streaming, levando o Futebol Total, que era ir aonde a informação tem mais argumentos, ou seja, se o Grêmio Internacional estão contratando um determinado jogador, digamos que seja o Campas, na Colômbia, eu me conectava diretamente com os jornalistas de Com a lá, imprensa local, para trazer informação, ou jogasse contra um time. Massa. Então, essa era a minha pegada. Sim. Mas também eu gostava muito de fazer isso, porque o contato, a comunicação com as pessoas de fora é muito legal. Claro. Mas eu fiquei sem produção. E eu estava apresentando em dupla. Primeiro eu perdi o meu apresentador do lado, ele acabou indo para outra situação. Depois o Paulo Nunes também virou meu segundo apresentador e ele acabou indo para Guaíba. E eu acabei ficando sozinho e eu, com essa questão de não entregar um programa da qualidade que eu espero, sim, eu decidi não fazer mais, pausar. Mas o projeto do Na Pelada, ele está em andamento. Que legal. Eu tenho ido algumas vezes aí para São Paulo, e vai sair algo muito legal, e eu creio assim que quando tu faz as coisas pensando na alegria, na felicidade, sabe, com amor, vai acontecer, entende? Vai, tu projeta, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa, é muito legal viajar, é muito legal sair para beber, fazer um churrasco, ir para praia, ir para serra, é muito legal, tu precisa do dinheiro, mas ele só vai chegar, ou pelo menos na minha maneira de entender, ele vai chegar da melhor forma, tu vai estar completo se tu estiver fazendo o que tu ama. Certeza. Porque tu pode ganhar o dinheiro, muito dinheiro, de outras formas que tu não ame. Mas o que vale essa passagem aqui? Se tu faz as coisas, tu tem dinheiro e tu não é feliz, tu não é completo, tu tem que sempre fazer um projeto. Tempo valioso de vida. Vinícius, eu duvido que não tenham pessoas aqui que fizeram projetos e que terminaram os projetos e ficaram assim, cara, e agora? O que eu faço? Eu tenho que criar outra situação para me mover. Ou seja, tu não está bem resolvido dentro de ti. A tua morada, a tua casa, ela não está bem resolvida. E é de dentro para fora, novamente falando exatamente o que a gente estava conversando. Que é de dentro tu sabiamente disse. É de dentro para fora. Então, se tu resolve, cara, é claro que tu vai ter projetos, mas não adianta uma hora, tu quer... Daqui a pouco tu tá pensando assim, a tua autoestima daqui a pouco não tá legal, tá baixa, aí tu sei lá, tu implanta cabelo, tu muda o corte, tu treina, tu fica sarado e tal, papapá. Ok, esteticamente, legal, perfeito, pô, que sim, legal. não estamos menosprezando esse cuidado. Que bom, importante, óbvio. Mas se a tua cabeça, sem dúvida. Se a tua cabeça, a tua morada, se tu dentro de ti não estiver de bem contigo mesmo, cara,
só vai ficar indo atrás de outros atributos. Ah, mas é a roupa, de repente é a roupa. Ah, mas, de repente, sei lá, no caso da mulher, a maquiagem. Ah, de repente as unhas eu tenho que... Não é no estético, não é só o estético, não é o principal, é dentro. É dentro, sem É dúvida dentro. nenhuma. Então, cara, e isso é muito difícil. Hoje em dia, então, como a gente estava falando, pandemia, essa confusão energética que causou no mundo inteiro, não é só na gente, enfim, não é só no nosso próximo, é realmente em todas as pessoas, né? 7 bilhões de pessoas no mundo sofreram com isso. Então, hoje em dia é mais difícil ainda. Eu diria que é um desafio a mais, no meio dessa pandemia, a gente cuidar dessa coisa da nossa morada, né? Da nossa cabeça, enfim, do nosso psicológico. Não é impossível. Não, eu acho que isso é importante salientar, exatamente. Mas não é impossível. Ficou mais difícil, ficou um desafio maior, mas continua sendo muito importante. E outra... E não é impossível, como tu bem falaste agora. Vinícius, hoje, a galera mais nova, ela tem hoje algo muito importante, isso aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó, tem tanto conhecimento aqui dentro, tem cara. Tem um mundo aí. Exato. Tem tanto conhecimento utilizado pro bem, cara, tem muita coisa boa aqui. Na nossa época, a gente tinha que ir pra biblioteca, a Barça. Eu tinha enciclopédia. Eu tinha a Barça, que é, cara, cada livro é um tijolo, cara. Meu Deus, tinha um corredor lá em casa só pros volumes. E, então, assim, revista, jornal... La Russe. Então, acho que era competidora com a Barça, né? Exatamente. E meu pai pagou em 200 vezes as Barças. Era vendida de porta em porta. Então, assim, cara, então, assim, hoje, porra, essa informação aqui, só que o que a gente estava conversando antes? Tá muito confuso. As pessoas não sabem para onde ir. Porque tem um excesso de informações, né? Aí é outra dificuldade, mas enfim, tem o mundo aí. Tem o mundo. Vá atrás. Exato. Mas, resumindo, cara, é fazer as coisas com o coração. Exato. Com amor. Com amor. Com entrega porque, e com dedicação. Tem pessoas que, Vinícius, às vezes a gente acaba julgando, mas tu vê que a pessoa fez tal coisa, mas ela interpretou. Às vezes a interpretação de uma pessoa, ela é livre, né? São cabeças diferentes. Claro. Então, tu interpreta de uma forma e aí, na verdade, era totalmente diferente. E aí tu fica, mas será que tal pessoa pensou isso de mim? Mas eu não queria ser ruim. Cara, se tu fizer as coisas com coração, com uma sinceridade, dentro de ti, ética, cara, as pessoas vão pensar, mas dentro de ti tá limpo. Exato. Cara, é o que importa, aí tu vai tirar essa noia. Às vezes é uma noia na nossa cabeça, que atrapalha para o resto todo. Que bloqueia, né? Atrasa as tuas ações, ficar nessa coisa, que será que vão pensar? Que será que... Cara, se tu tá pra ti, que tu tá fazendo certo, com honestidade, com sinceridade, com ética e com paixão e com entrega, e o melhor que tu tá podendo fazer naquele momento, não interessa os julgamentos, não interessa. Tu vai estar bem contigo mesmo e vai estar bem com o que tu tá entregando, seja pras pessoas, seja no teu trabalho, seja no teu relacionamento. É isso que é fundamental, né? E, cara, aconteceu, infelizmente, o que eu previa, né? Já passado o tempo. Ficamos sem tempo. Papo bom é assim, cara, infelizmente, mas temos esse limitador. Fica o convite já para a próxima. Cara, fiquei muito feliz que o Na Pelada vai voltar, de verdade. Eu era um espectador do Na Pelada. Não sei se vai voltar com esse nome, enfim, tu não deu grandes spoilers, mas vai voltar para falar do programa. E digo mais, a Fórmula Digital está à disposição de ti e do Na Pelada para o que vocês precisarem. Contem com a gente, né? A produtora Multicomunicação. Um prazer te receber aqui, te quero aqui para dar mais spoilers e para falar de energia num outro programa da casa, que é um programa mais pessoal e tal, porque eu tenho certeza que tu tem muito a contribuir com a gente. Bora. Machadinho, meu querido Camarão. Foi um prazer, cara. Muito feliz de te despede pra galera, de ter sido despede da galera. É sempre bom conversar com pessoas que têm um conhecimento maior que o teu. Não faz assim. Tamo junto. E que elas, assim, é de verdade, assim, eu não sou a pessoa que eu vou falar por falar, entende? Eu não vou falar por falar. Eu vou falar se for real. Se não for, eu vou ficar quieto, entende? Camarão é uma das pessoas
de melhor energia que eu já conheci. Não, é real. Ele tá querendo me fazer me emocionar. Ele fazia isso no programa dele com os convidados. Eu gosto de trazer o positivo, de erguer as pessoas. Eu gosto real. Né? É claro que dessa maneira te ergo, mas é real. Entende? Cara, é justo. Obrigado. Entende? É justo. Coração. Eu gosto da justiça. Entende? Então, é justo eu te passar isso. Tu merece. Obrigado, entende? cara. Tu merece. E obrigado, galera, por ter acompanhado. Desculpa alguma situação. Tomara que eu tenha agregado e ajudado alguém com alguma palavra, porque quando a gente ajuda, na verdade, quem se ajuda somos nós mesmos, né? É verdade. A gente acha que ajuda, mas na verdade a gente se ajuda e a gente pode passar algo melhor para as outras pessoas e aí todo mundo convergir para um lado mais positivo. Certeza, cara. E fazer o bem é muito importante. Cara, sabiamente e brilhantemente nesse teu encerramento tu falou tudo. Quando tu ajuda o outro, tu te ajuda. Obrigado. Cara, não tem como alguém achar que tu não contribuiu aqui hoje. A recíproca é verdadeira. Me fez, né? Ele quis me deixar emocionado, não me deixou. Cara, obrigado de coração mesmo. Voou o tempo, porque tava bom demais, enfim. A gente fugiu da pauta, mas tá tudo certo, porque a pauta foi tão importante quanto. Ainda mais num momento como esse que a gente estava falando, onde a energia, a atenção à energia boa tá tão negligenciada, e não por mal, mas por confusões mesmo, enfim, que tá tudo. Verdade. Então, cara, foi um prazer. Tamo junto, te espero de novo e vamos que vamos. Obviamente. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Saúde para nós. Galera, esse foi mais um episódio do nosso Fórmula Podcast, episódio especialíssimo para mim, mais do que para ninguém, como meu amigo aqui de muitos e muitos anos. Enfim, vocês perceberam aí a energia, a troca, mas com certeza o Rodrigo contribuiu bastante aí. Ficaram histórias, lições e ensinamentos importantes aí, sem dúvida nenhuma ele contribuiu. E é isso aí, ficamos por aqui. O Fórmula Podcast é uma realização da Fórmula Digital, direto dos nossos estúdios aqui no centro de Porto Alegre. Vai ao ar em todas as nossas plataformas. Até a próxima.